Bora lá, aula 56 com o compadre Marcos. Agora nós vamos falar das associações simbióticas entre micro-organismos do solo e da planta, beleza? Nós vamos trabalhar mais especificamente agora as associações simbióticas, que também é um tópico aí do nosso edital. O que são simbioses planta-micro-organismo? A simbiose é uma relação ecológica em que dois organismos de espécies diferentes vivem em associação íntima. Uma relação ecológica em que dois organismos de espécies diferentes vivem em associação íntima. A simbiose pode ser do tipo mutualismo, comensalismo ou parasitismo. Ok? Mutualismo. Ambas as partes se beneficiam, a gente já falou disso. Por exemplo, em micorrizas e no rhizóbio. O comensalismo, apenas uma parte se beneficia, no entanto, sem prejuízo à outra. No parasitismo, a gente vai ter uma parte se beneficiando e a outra parte sendo denegrida, né? Em detrimento da outra. Que não cabe nesse escopo dessa aula, porque nessa aula a gente quer falar das associações simbióticas positivas entre micro-organismos, solo e plantas, né? Então, basicamente todo mundo está ganhando o tempo todo. Então não tem o parasitismo. Nesse contexto, nós focamos nas simbioses mutualísticas, ainda mais do que as comensais, simplesmente, que melhoram a nutrição e a saúde e o desenvolvimento das plantas. Principais tipos de simbiose planta-organismo. Micorrizas, em que são parceiros fungos e raízes, né? Aumento aí da absorção de água e fósforo. Na fixação biológica de nitrogênio, a gente vai ter bactérias mais raízes, a conversão de nitrogênio atmosférico em nitrogênio em amônio, né? Amônio, então nitrogênio no formato de amônio, na molécula de amônio. Bactérias promotoras de crescimento, PGPR. Bactérias promotoras de crescimento, PGPR. Bactérias livres ou associadas vão ter a função de estímulo hormonal e solubilização de nutrientes. E também a associação simbiótica de endófitos, que são fungos ou bactérias, mais os tecidos vegetais, causando aí uma espécie de proteção contra patógenos e contra os estresses abióticos, beleza? Micorrizas, vamos lá, definição: associação simbiótica entre fungos micorrízicos e raízes de plantas vasculares, em que o fungo recebe açúcares da planta e a planta recebe nutrientes, minerais e água do fungo. Olha só que troca interessante, né? Uma relação simbiótica de mutualismo. Principais tipos de micorrizas. Vai ter a ectomicorriza, em que o fungo envolve a raiz, mas não penetra células. Isso ocorre em árvores, pinos e eucaliptos. Vai ter a endomicorriza, em que o fungo penetra células corticais da raiz. Isso ocorre geralmente na maioria das angiospermas. E vai ter as micorrizas orquidoides, que são essenciais para a germinação das sementes de orquídeas ocorrendo nas orquídeas. Olha só. Benefícios para a planta das micorrizas. A absorção de fósforo é facilitada, também a de zinco e a de cobre. Melhora a resistência à seca. Ocorre a proteção contra fitopatógenos do solo. Vai ter também o estímulo de crescimento radicular. Vai ter a contribuição para a formação de agregados no solo via glomalina, que provavelmente seja uma molécula transportadora, né? Glomalina. Em solos degradados, a presença de micorrizas acelera a regeneração da vegetação. Com relação à fixação biológica de nitrogênio, FBN, fixação biológica de nitrogênio. A definição é o processo em que os micro-organismos convertem nitrogênio atmosférico e, portanto, inerte, em formas assimiláveis pelas plantas, em amônio,
NH4+, beleza? Se for NH3-, aí vira amônia, se eu não me engano. Mas se for NH4+, é amônio. Amônio. Principais simbioses. Na bactéria Rhizobium. Eita, poxa. Deixei mal editado aqui, ó, a aula. Pausa. Ok, podemos voltar. Agora consertei aqui a edição. Beleza. Nós estávamos falando de fixação biológica de nitrogênio. E aí as principais simbioses, a gente ia falar do Rhizobium, também do Bradyrhizobium, que vai ter como planta hospedeira e uma estrutura associada. A planta hospedeira vai ser geralmente leguminosa, feijões, soja e acácia. Então sempre vão ser aí, leguminosas sempre vão ser dicotiledôneas, né? E eles vão ser hospedados lá na estrutura de nódulos nas raízes. Então, sempre que você tirar uma planta do solo e você vê as raízes dela com nódulos, né, a gente vai ter aí a constatação da presença de Rhizobium ou de Bradyrhizobium, que vão estar ali na função de ajudar a planta a captar nitrogênio. Também vai ter a bactéria chamada de Frankia, que vai estar hospedada lá nas angiospermas não leguminosas, como por exemplo no Alnus, e aí também vai ser encontrado em formato de nódulos, beleza? A reação biogeoquímica aqui é nitrogênio inerte gasoso, mais algumas moléculas de próton, né? Algumas moléculas de H+, que na verdade são prótons. Na verdade, a conta não é bem assim, né? Assim, é a forma facilitada do cálculo, né? E aí depois mais 8 elétrons, que tá vindo da onde, né? Vem da mágica. Que vai formar duas moléculas de NH3 mais uma molécula de hidrogênio. Então, para você fazer essa associação aqui, você vai requerer alta energia de ATP. E é por isso que essa reação só ocorre em simbiose ou em bactérias especializadas, né? A planta não vai fazer porque ela está precisando acumular energia e não ficar gastando. Mas ótimo. Benefício para a planta dessa simbiose vai ter o benefício do suprimento contínuo de nitrogênio, a redução da dependência de adubos nitrogenados, o aumento da produtividade em solos pobres. Bactérias promotoras de crescimento vegetal. É do inglês. PGPR. Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Olha só. PGPR. Plant Growth Promoting Rhizobacteria. As PGPR são bactérias benéficas que colonizam a rizosfera ou o interior das plantas, proporcionando benefícios indiretos. Beleza? Os benefícios indiretos: mecanismos de ação, a produção de fitohormônios, as auxinas, exemplo aí da PGPR azospirillum e dos bacilos também. A solubilização de fósforo facilitada pelas pseudomonas e pela burkholderia também. E aqui a gente já entra... Deixa eu ver... todas essas bactérias aqui, até onde eu sei, também podem, né, de algum modo, de um modo ou de outro, fora desse ambiente ecológico que elas estão, podem chegar a causar patologias no homem também, não? Mecanismo de ação de produção de siderófilos para promoção de crescimento das plantas. Os bacilos subtilis estão aí para isso. Indução de resistência sistêmica, Serratia e Streptomyces também, beleza? São bactérias muito utilizadas em biofertilizantes e também pela agricultura sustentável, beleza? Por isso, a gente também vai precisar de um cuidado especial ao estar tratando de fertilizantes em que tem a presença dessas bactérias aqui, né? Então, não tratar de qualquer jeito, não ficar cheirando na planta ali, né? Endofitismo microbiano. Micro-organismos, fungos ou bactérias que vivem dentro dos tecidos vegetais sem causar doença em uma relação muitas vezes mutualística.
é o endofitismo microbiano. Funções ecológicas dos endófitos: produção de compostos antimicrobianos, aumento da tolerância ao estresse salino ou térmico, estímulo de crescimento radicular, defesa química contra herbívoros, e muitos endófitos são potenciais fontes de fármacos, enzimas e defensivos naturais. Então a gente tem muita pesquisa sobre isso aqui no Brasil, muito aqui no Cerrado e muito aqui na UNB também, na Universidade de Brasília. Aí o pessoal pesquisa esses endófitos aí, tentando buscar principalmente novos potenciais antibióticos. É isso, porque né, ela tem realmente essa produção de compostos antimicrobianos para o próprio solo, e aí o pessoal fica tentando pesquisar se tem um que serve para os seres humanos. Endofitismo microbiano. Aplicações ambientais e periciais. Acho que dá pra gente passar dessa vez. Exemplos aplicados: projeto de restauração da mata ciliar, inoculação de fungos micorrízicos arbusculares, uso de leguminosas nativas fixadoras de nitrogênio. Como resultado, o aumento da sobrevivência e crescimento e diversidade. Perícia em lavoura, degradada por pesticidas. A ausência de micorrízas, a ausência de bactérias crescimento, promotor de crescimento, detectada por DNA no solo. Diagnóstico como ruptura de funcionalidade ecológica subterrânea, tá bom? Então, problemas no solo que vai estar causando aí problemas na lavoura. Olha só. Meus amigos, muito obrigado por nos acompanhar até aqui.